Olá, amigas e amigos, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Tomás, sou psicólogo e também sou professor universitário. E hoje eu vou trazer para vocês os 5 pontos, ou 5 questões que são erros comuns que todo terapeuta, todo psicólogo costuma cometer. Então, esses 5 erros estão ligados à forma como a psicologia fenomenológica, o terapeuta dentro da fenomenologia, vai direcionar os seus atendimentos. Então vamos lá. Primeiro ponto, o primeiro erro, se colocar como conselheiro. Então esse é um erro muito comum que o terapeuta, o psicólogo acaba fazendo em algum momento, que é começar a dar conselhos sobre o que a pessoa deve fazer ou deixar de fazer. Claro que em certos momentos, em alguns pontos, sim, chegamos a falar, a dar algum tipo de direção. Mas antes disso, é sempre importante trabalhar junto com o paciente aquilo que ela pensa, aquilo que a pessoa acha sobre a situação. É trazer para o lugar da escolha dela, para ela se fazer responsável sobre o direcionamento, sobre as questões que ela está trabalhando. De outra forma, é dizer ou explorar junto da pessoa o campo das suas próprias escolhas, para que ela possa se sentir cada vez mais próxima dentro daquilo que ela quer para si. Então, é trabalhar dentro das suas escolhas. Quando a gente acaba dando conselhos, o que acontece? A pessoa ela deixa de fazer esse trabalho de olhar para si, deixa de se fazer responsável e deixa de se apropriar das suas escolhas. Ao se apropriar das suas escolhas, a pessoa ela está sendo mais coerente com o que ela quer. Então, quando acabamos dando a nossa opinião sobre o que ela deveria fazer ou deixar de fazer, ela não faz mais esse trabalho de olhar para si. Ao mesmo tempo, ela também não vai desenvolver a sua autonomia e a sua sensação de liberdade sobre a sua própria vida. Basicamente, ela deixa de desenvolver a sua autorresponsabilidade sobre as suas escolhas. Por isso que é importante estar atento, porque muitas vezes a pessoa, o cliente, o paciente, ele vem com essa expectativa de que é o psicólogo, que é o especialista, que é o profissional, que vai direcionar, que vai dar a resposta sobre aquilo que ela carrega de dúvidas, de questões, de conflitos. Então, na fenomenologia, a gente ajuda a pessoa a identificar essas dúvidas, os medos, os conflitos, para que a partir daí ela possa ir direcionando a sua vida. Bom, segundo ponto, achar que já sei o que o paciente está falando. Esse é um erro muito comum que acaba acontecendo quando a gente começa a atender muitos pacientes, de que eles vão trazendo questões emocionais, questões de vida e que se assemelham muito na situação. Porém, qual é o erro? Achar que eu já sei o que está acontecendo com o paciente. Por que esse é um erro? Porque o paciente ele tem uma história que é só dele. Ele tem a sua singularidade. E é nessa singularidade, é nessa relação com o mundo que é única dele, que eu vou explorar o que tem, o que é para ele, como é para ele a situação que ele está trazendo. E fazer essa exploração é a exploração fenomenológica. Então, temos sempre que deixar de lado o que já sabemos sobre o tema, o que já sabemos sobre outros pacientes e focar naquilo que a pessoa traz. Isso é um ponto fundamental, olhar para o paciente e para as questões que ele traz como sendo únicas. Então, e qual que é a questão? Não é apenas dentro daquilo que ela traz e achar que eu sei em relação às minhas experiências ou em relação ao campo de outras pessoas, mas focar dentro daquilo que ela vai trazendo sobre questões, explorando os significados e as emoções que estão atreladas a essas situações. Da mesma forma, se a pessoa volta a falar disso em outros momentos, então também vale a pena continuar explorando, porque se ela repete o mesmo tema, é porque tem coisas que ainda são necessárias que venham para a consciência. Tem questões, significados, sentidos que ainda estão velados. Por isso que volta a aparecer. Então, esse é outro ponto. Se a pessoa volta a falar de algo, não ache que você já sabe do que ela está falando. Você tem uma noção. Mas existem campos que precisam ser desvelados. Então esse foi o ponto 2. Agora vamos passar para o terceiro ponto. Direcionar o atendimento.
Então, essa é uma crença que vem de outros modelos, onde o terapeuta, onde o psicólogo, ele precisa ir direcionando os temas que vão ser trabalhados. Bom, na fenomenologia, no atendimento da psicologia fenomenológica, se faz exatamente o contrário. A gente dá um espaço e acompanha aquilo que a pessoa traz. A partir daquilo que ela traz, eu vou fazendo campos de maior exploração, principalmente onde eu vejo que existem conflitos sobre o conteúdo que ela está trazendo, onde existem tensões emocionais, onde existem medos, onde existem... Bom, é olhar a situação e se colocar como um explorador. Eu não sei o que a pessoa está falando, então quero compreender. O que é compreender? É me aproximar aos pontos de vista que a pessoa carrega e a forma como ela se relaciona com o mundo. Então, se você como terapeuta faz isso de maneira mas bem cuidadosa, com respeito e próxima daquilo que a pessoa traz, você vai se surpreender o quanto de material, de narrativa, de conteúdo para ser explorado junto do paciente vai surgir. Então, esse é um ponto fundamental, estar sempre atento para não acabar direcionando o atendimento onde eu acho que é importante, porque quando fazemos o inverso, quando nos colocamos à disposição do outro, o outro ele mostra aquilo que é importante para ele. Então, esse é o ponto que a gente tem que estar atento, em deixar que o outro direcione o atendimento, porque ele sabe aquilo que ele precisa, ele sente aquilo que precisa falar. E uma vez que a gente vai explorando, vai se abrindo aquilo que é necessário acessar. Bom, quarto ponto. Ficar em silêncio até o cliente falar. Essa é outra crença que muitos psicólogos, muitos terapeutas acabam usando, às vezes de forma até em excesso. Eu digo que depende do cliente, depende do paciente, depende da pessoa. Tem pessoas que precisam desse espaço. Cada silêncio ele tem uma forma de ser. Os silêncios são diferentes. Tem pessoas que, como eu falei agora, precisam de um espaço para trazer o conteúdo, para acessar ao conteúdo significativo. Tem outras pessoas que se angustiam muito com o silêncio, então elas vão cortar o silêncio de uma forma acelerada para não estar em contato com ele. Também vai depender do momento que se dá esse silêncio, do momento da relação terapêutica. Geralmente, quando estou iniciando um acompanhamento com um paciente que acabou de começar, eu vou vendo, deixo um pouco em silêncio para ver como a pessoa reage. Mas eu sinto que, dependendo do tipo de pessoa, é bom eu falar, é bom eu deixar o espaço mais a menos, um espaço menos confrontativo. Porque muitas vezes a pessoa ela fica com medo, fica inibida, ela se sente até agredida. Por isso vai depender muito de cada pessoa. Mas, em geral, no início, quando ainda não está estabelecida a relação terapêutica, eu costumo quebrar os silêncios, mostrando um pouco de que se trata a terapia, ajudando a pessoa a ela compreender que é um espaço para ela poder se abrir com o que ela sente, com o que ela acha, com as questões que ela carrega, que seriam de interessante exploração. Então, mostrar para ela que é um espaço para ela e que eu estou lá para aprender dela. Bom, agora sim, o quinto ponto, que é um erro comum, é buscar explicações teóricas ou da minha própria experiência de vida. Então, esse é outro ponto que na fenomenologia a gente tem que estar muito atento a cada vez que a pessoa traz alguma questão, não ir logo para tentar explicar essa questão que a pessoa traz. E essa explicação não pode vir de fora daquilo que a pessoa traz, daquilo que a pessoa nos contou sobre a história de vida, sobre a sua situação, tanto no contexto no agora como no seu passado, como também como ela se projeta para o futuro. É dentro disso que vamos buscar as interpretações. Então já me perguntaram muitas vezes, então na fenomenologia não se faz interpretação sobre o que o paciente traz? E claro que se faz, mas se faz dentro daquilo que foi colocado pelo paciente e não sobre uma explicação teórica de qualquer ordem. Se vocês estudarem a fenomenologia, vocês vão ver que é um modelo que traz uma teoria que é compreensiva.
Isso quer dizer o quê? Que a gente vai estar se aproximando do ser humano naquilo que o ser humano é em comum, aquilo que o ser humano tem de universal. Quando vamos aprendendo isso, a gente consegue se aproximar do paciente a partir dessa universalidade, mas para chegar aonde? Na sua singularidade, naquilo que o paciente, o cliente, a pessoa é única. E a partir dali é que a pessoa ela também vai se abrindo para o conteúdo que ela carrega, velado por essa atitude natural que é se colocar no mundo de uma determinada forma. Então, basicamente, as explicações só vão dar mais conteúdo para que a pessoa fique isolada no seu campo racional. Então, quando vamos buscar uma explicação teórica, estamos nos distanciando daquilo que realmente importa para a pessoa. Por que acontece isso? Porque a teoria ela pode estar muito certa em certos momentos, mas em outros casos, e dependendo do momento que a pessoa está no seu processo terapêutico, ela pode se sentir até agredida por uma intervenção explicativa da teoria. Por isso que é importante ir acompanhando aquilo que a pessoa traz, mesmo que a teoria possa parecer muito encaixar na pessoa, porque existe o risco da pessoa acabar ou se incomodando, ou se ofendendo, ou até não tendo nada a ver com o que a pessoa traz. Então, por isso, cada vez que eu faço uma intervenção direcionada dentro daquilo que a pessoa traz, da sua história de vida, da forma como ela se coloca no mundo, eu sempre pergunto para ela primeiro, olha, eu vou fazer uma intervenção e me fale se faz sentido para você. Então, eu sempre dou essa abertura para que a pessoa me diga se aquilo tem ou não uma identificação com ela mesma. Assim eu vou também poder ir calibrando se o meu ponto de vista sobre aquilo que a pessoa traz, se eu estou na atitude fenomenológica, focado nela, está sendo correto a partir daquilo que a própria pessoa sente sobre a intervenção que eu fiz. Bom pessoal, esses foram 5 pontos que são erros comuns que terapeutas e psicólogos costumam fazer e que dentro da fenomenologia então são pontos que devemos estar atentos para não exercer, não estar fazendo. Bom pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, nos vemos em futuros vídeos. Até a próxima!